Tema do Evangelho, pedir e obtereis. Bom, boa tarde a todos, né? Sempre um prazer retornar a casa. E dessa vez, seja coincidência ou não, pela época do feriadão, né, a gente sente o público mais harmonioso, um pensamento mais homogêneo. E vocês não imaginam como isso nos ajuda, quando nós, no momento, no decurso do nosso estudo, da nossa palestra, somos intuídos pela equipe espiritual da casa. Lá no Eurípides, existem reuniões às segundas, quintas-feiras e às sextas, às 16 horas. É o melhor dia, o dia que eu mais adoro para fazer palestra na casa. Tem assim por volta de 40 pessoas, não passa de 50, quando tem muito. E é o dia que a gente sente a vibração mesmo da equipe espiritual da nossa casa. E hoje aqui não está diferente. Enquanto a gente fazia a prece, lia a página, eu já na hora da música, né? Na hora da música a gente já estava sentindo os amigos espirituais nos envolvendo, porque o pensamento fica mais voltado para a proposta da casa. Não é só fazer o barulho físico de arrastar cadeira, de falar. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Isso aí não é um estudo ainda de hoje, não. Uma experiência que eu tive há 5 anos atrás em Sacramento. A maioria sabe que eu vou muito a Sacramento, nas reuniões de evangelização, lá na casa de Eurípides, no Colégio Allan Kardec. E certa vez o meu grupo estava fazendo estudo no mesmo horário da evangelização. Isso era num domingo pela manhã. Meu grupo estava numa sala, lá embaixo do Colégio Allan Kardec, não no salão de cima, lá embaixo, e na salinha do lado e outras salas estava rolando a evangelização, com os meninos do primeiro ciclo, né? Crianças mesmo, que falam, gritam, expressam a sua alegria, e alguns companheiros de São Paulo ou de Belo Horizonte, eu não me lembro agora, pediu para que alguém mandasse as crianças sossegarem um pouquinho, que o barulho estava muito grande. Uma pessoa foi lá, deu o recado, a garotada silenciou, e assim que começou a reunião, na prece inicial, a médium da casa, uma companheira nossa, que também é evangelizadora, deu uma comunicação mediúnica, dizendo o seguinte: psicofonia, pior do que o barulho das crianças ao lado é o barulho mental que vocês emitem para nós. Esse barulho mental são os pensamentos desalinhados que nós estamos tendo, possivelmente. Será que eu deixei a minha janela aberta, o fogão ligado? Eu paguei a conta no banco? O que está acontecendo em casa? Os problemas do dia a dia que a gente traz para a casa espírita, não fala, mas pensa. E isso emite barulho para o mundo espiritual. Aprendi isso lá. Nós também emitimos de forma silenciosa muito barulho mental, pior do que a da garotada. Pelo menos lá eles estão aprendendo. É uma forma lúdica de trabalhar, de pintar, de brincar, e de maneira alguma atrapalha a equipe espiritual da casa, mas o nosso barulho mental, sim. Então, quando a casa aparentemente está vazia, o público reduzido, olha, é uma maravilha. E quem está entendendo o que eu estou falando está sentindo isso, desde que chegou, né? Desde que chegou, está sentindo a vibração da casa. E isso, de uma maneira ou de outra, tem alguma coisa a ver com o nosso estudo sobre a prece também. A prece. Aliás, foi um trabalho que nós desenvolvemos hoje lá na Vila Sapê, com a garotada da Vila Sapê, da pré-mocidade lá da Vila Sapê, falando sobre como fazer a prece, a postura. Será que precisamos ficar genuflexo, de joelho, orando com posições? Temos que fazer preces bonitas, perfeitamente decoradas? Onde podemos fazer a prece? Será que eu posso fazer a prece no ônibus, no metrô, num baile funk, onde eles vão muito, né? Tem lugar para fazer prece, tem hora para fazer prece. Então a gente estudou muito isso.
E esse item que a gente vai estudar hoje, das instruções dos Espíritos, fecha o capítulo 27 do Evangelho, onde muita gente pensa que é aí que acaba o estudo do Evangelho. Não, esse é o último item do capítulo 27, mas no capítulo 28 começa as coletâneas das preces, direcionadas a todos os tipos de espíritos encarnados e desencarnados, porque a prece também não é só para desencarnado, não. A prece pode ser entre encarnado e desencarnado, do desencarnado para nós, entre os desencarnados e entre os encarnados. A prece é útil, a prece é vibração, a prece é ferramenta, principalmente quando nós nos colocamos de forma humilde para fazer a prece. E toda a prece é respondida. Toda a prece chega aonde tem que chegar e volta para a gente. Nós, como parafraseando Emmanuel, que somos crianças espirituais, nós às vezes não sentimos a resposta da prece. Como uma verdadeira criança, às vezes queremos o doce antes do almoço ou da janta. E se aquele doce chegasse, a criança não ia comer. Às vezes nós pedimos coisas que não é para agora, não é para esse momento. Pedimos coisas para atenuar as nossas dificuldades, sim, problemas materiais, financeiros, familiares, sofrimentos, provas e expiações, porque nós somos ainda muito egoístas. Nós pedimos muito para a gente. Isso é uma forma de egoísmo. Dificilmente nós lembramos de agradecer, de louvar. A prece também serve para isso, não é só para pedir. E os nossos irmãos protestantes fazem isso. Eles louvam o Senhor do jeito deles lá, mas louvam. Dificilmente nós agradecemos. Isso serve para qualquer religião. Aliás, Kardec diz aqui que a prece espírita não é melhor do que ninguém. A prece espírita não é melhor da pessoa que frequenta o catolicismo, o protestantismo, as seitas esotéricas ou orientais. É igual de todo mundo. E aquele que tem mais poder magnético não significa nada. Kardec também fala isso aqui um pouquinho mais à frente, no início do capítulo 27. Aquele que tem o poder da cura, do passe magnético, né, de levar conforto à criatura, na hora que esse cara faz uma prece, a prece dele é igual a qualquer outro. Depende do seu campo moral, do que ele está realmente envolvido na sua concentração e na sua fé. Na sua fé. A prece, segundo os amigos espirituais aqui, pode ser a filha primeira da fé. Sem fé, não podemos construir os nossos pensamentos moldados nos melhores propósitos. E quem tem merecimento, isso aí faz parte da lei divina. Quase sempre, de forma quase que imediata, é agraciado com uma resposta ou com aquilo que está solicitando, geralmente para a família, para os entes queridos. Geralmente esses espíritos mais evoluídos nunca pedem nada para si. Ele fica em último lugar. Primeiro pede para aqueles que necessitam, que precisam mesmo da ajuda divina. Na nossa casa espírita agora, recentemente, tivemos uma prova irrefutável da importância da fé e do amor ao próximo, o trabalho da caridade, com a nossa querida Berenice. A Yara deve estar acompanhando também, né? A Berenice, a nossa querida Berenice da evangelização, passou por uma cirurgia muito séria, um tumor no cérebro, cirurgia super delicada. E na antevéspera da cirurgia, recebemos uma comunicação na nossa reunião mediúnica, que de um lado da cabeceira estava Eurípides Barçanufo e do outro Chico Xavier, velando por ela. E de todos que estavam ali, do eixo familiar, e nós amigos mais próximos, né, estávamos realmente preocupados com o tipo de cirurgia que ia ser feita. Ela estava tranquila.
entrou numa tranquilidade, na certeza que os amigos espirituais estavam parando. E eles só pediram para a gente: vocês só orem, façam só isso, o resto deixa com a gente. E não deu outra. A recuperação quase que imediata, ela saiu praticamente falando da sala de cirurgia para o CTI, já está no quarto, logo, não ficou muito tempo lá, em breve poderá vir para casa. Mas isso chama-se merecimento, e ninguém duvida dos créditos que a nossa Berenice tem com o Eurípides e com a equipe espiritual da nossa casa. Muitos, mas muitos anos dedicado à evangelização infanto-juvenil. Muitos anos. E não é à toa que Bezerra estava ali atento, ajudando, intuindo os médicos da terra para fazerem uma boa cirurgia. Está tranquila. Ela talvez tenha sido a única pessoa que nunca duvidou do sucesso da cirurgia e da saúde dela. Está aí, tranquila. Portanto, a fé pode ser aquela sementinha pequenininha que vai fortalecer até mesmo aqueles pedidos mais infantis, porque, como diz Emmanuel, repetindo, somos crianças espirituais, às vezes fazemos pedidos que não têm sentido nenhum, porque se esse pedido fosse realmente atendido pelo nosso espírito guardião, espírito benfeitor que está ao nosso lado, a nossa vida poderia virar de cabeça para baixo, ao contrário do que a gente pensa que poderia melhorar, mas ela ia virar, e aí a gente não ia gostar dos resultados. Como crianças que somos, pedimos às vezes o que não devemos, mas no tempo certo as dores são aliviadas. E isso Kardec já nos coloca logo no início do item 22, porque nós estamos estudando o finalzinho do capítulo, que é o item 22 e o item 23. E para vocês verem a importância da prece, esse hábito que muitos de nós não temos e às vezes esquecemos pela nossa vida atribulada, corrida, agitada, já acorda de manhã atrasado para o trabalho, chega de noite cansado, dorme mesmo, durante o dia nem tem tempo de pensar, porque a gente tem que sair daqui para lá para pagar as nossas contas, pagar o aluguel, escola das crianças, comprar comida, trabalhar para viver. E às vezes nós esquecemos até que somos espíritos encarnados, mas somos espíritos. Às vezes até esquecemos isso. E a prece então fica para terceiro, quarto plano, sei lá. E Kardec não, o vigário, é o vigário de Monod, diz o seguinte, numa comunicação de Bordeaux, em 1862, mas parece que foi escrito hoje de manhã. Se a gente lê toda a mensagem, inclusive a que termina pelo Santo Agostinho, nós vamos ver quanta coisa atual hoje no nosso dia a dia e como é importante a prece para o nosso dia a dia. Por isso que Kardec, juntamente com os amigos médiuns, recebe a comunicação de Monod e transfere para o item 22, logo no início da frase, afirmando o seguinte: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, ou seja, quando acorda, a vida ativa de cada dia, quando a gente acorda, o primeiro ato que a gente deveria fazer é a prece. É a prece. O Chico não largava o livrinho do Evangelho, aquele livrinho de bolso, no bolso de trás da calça dele. E quando dormia, deixava lá do lado da cama, na cabeceira lá, para poder ler, acordar, ler. Se a gente quiser, a gente arruma tempo. Porque ler uma página, gente, não vai levar nem 3, 4 minutos. O que vai? 3 minutos da nossa vida, gente. A gente perde mais para ver programas de televisão que não traz valor nenhum para a sociedade.
para a nossa ética, para a nossa moral. 1 hora de Big Brother, 2 horas de futebol, programa do Faustão. A gente arruma tempo para ver isso. Não vai arrumar a novela da noite, todo mundo para ver, mas não vai arrumar 3 minutinhos da tua vida para ler uma mensagem, para fazer uma prece. E não precisa ser só na hora que vai dormir ou na hora que acordar, pode ser em qualquer momento do teu dia. O ideal é acordar com uma prece. Ela te faz reciclar as energias, recarregar as baterias para começar aquele dia. E à noite, para você fazer um inventário do teu dia, das coisas boas ou ruins que você realizou, pedindo perdão. Que a prece tem esse compromisso com Deus. Primeiro, posicionar-nos de maneira bem pequenininha, bem insignificante perante Deus e a Jesus, mostrando a nossa simplicidade, a nossa humildade de querer aprender, de sermos simples e humildes na nossa trajetória terrena. E muitos não fazem prece, talvez por causa disso. Não querem se submeter a uma autoridade maior, se acham magnânimos, poderosos, e quando desencarnam, têm uma surpresa infeliz, muito infeliz. E esse filme vai falar um pouquinho sobre isso. Esse filme, E a Vida Continua, vai falar sobre isso, porque a vida continua, pessoal. A doutrina espírita, desde 1857, matou a morte. Por isso que ela é consoladora. Por isso que a prece, com aquele que tem a noção do significado da oração para aquele que desencarnou, é importantíssimo. Porque os próprios amigos espirituais colocam aqui: para que eu vou orar para uma pessoa que já morreu? Já morreu. Eu tinha que orar por ela enquanto viva, para ela aproveitar ao máximo a vida, para não ter dificuldades, a doença que matou. Onde está Deus? Ainda tem gente que faz isso. Questiona a lei divina, jogando impropérios contra Deus. Que Deus é esse que nos deixa abater, que mata o meu ente querido? Que Deus é esse que deixa levar o meu amor? Isso se chama egoísmo. A criatura só pensa em si. E pior ainda, não conhece os motivos por que o levaram a reencarnar aqui, da onde ele veio, por que ele está aqui, para onde ele vai depois da morte física do corpo somático. Por isso que as outras religiões que não conseguem explicar isso, as pessoas, os familiares sofrem muito. Nós também sofremos a saudade, a perda temporária, a perda entre aspas, que nós não perdemos ninguém, que aquele espírito está mais vivo do que nunca. Ele voltou para a pátria espiritual e precisa, principalmente nesse momento de transmutação, da nossa prece, para poder se fortalecer também na chegada ao mundo espiritual. André Luiz, certa vez, comparou a chegada de um espírito ao mundo espiritual como uma criança recém-nascida aqui na Terra. A criança não confunde o dia e a noite, até se acostumar leva um tempo. E assim é com a gente quando volta para a pátria espiritual, dependendo da nossa escala evolutiva. Eu tenho certeza absoluta que espíritos de grande evolução, como Bezerra, Eurípides, até o nosso Chico, que era uma pessoa igual a gente, né, chegou lá já disposto a trabalhar. Mas alguns, como a gente, que tem muita dificuldade dessa fé, de entender a verdadeira fé, de materializar essa fé em forma de sentimentos, vibrações, e na prática da caridade, como dizia Kardec, porque fora da caridade não há salvação, e não há mesmo, não tem salvação mesmo. Por isso temos que reencarnar até aprender a aplicar essa lição, deixando de lado a inveja, o orgulho, a nossa ignorância espiritual, para trabalhar pelo próximo. A gente ainda está muito longe dessa verdade, mas existe uma luzinha lá no fim do túnel, já está começando nesse início de terceiro milênio.
e vai se concretizar. O planeta de regeneração vai trazer belíssimos espíritos para nos ajudar nessa trajetória. Certa vez eu falei aqui, e posso repetir para quem não estava, que todos aqueles espíritos que nós aprendemos a amar pelo lápis do Chico já estão programando o seu retorno à Terra. Já estão programando. Inclusive Eurípides Barçanufo. Não é para agora, é lá para frente. Mas já está programando. Todos aqueles, todos, já estão trabalhando para nos ajudar nessa passagem de planeta de provas e expiações para a regeneração. Emmanuel já está aí. Outros virão, muitos outros, para nos ajudar na formatação, nessa nova formatação do planeta. Mas quando o espírito desencarna e está no plano espiritual, ele não precisa da nossa ajuda? Claro que precisa. É um momento tão delicado para ele aceitar. Às vezes ele não aceita, às vezes ele nem sabe que desencarnou, nem imagina. Então as preces são necessárias. Ele está lá no seu hospital, como aparece lá no filme Nosso Lar, aquele hospital espiritual, recebendo o apoio dos médicos, dos enfermeiros, dos voluntários, para se recuperar e se reintegrar à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Isso é devagar, de acordo com a condição de cada um, de acordo com o seu pensamento ligado à matéria. Quanto mais preso à matéria, mais difícil é de se afastar, de se ligar. Aqueles pensamentos, o meu isso, o meu aquilo lá, isso prejudica muito no retorno ao plano espiritual. Porque nós não somos donos. A gente descobre que a gente não leva nada. Então a gente tem que começar a repensar essas coisas para facilitar até o trabalho que a gente vai dar aos nossos amigos lá do plano espiritual. E enquanto aquele espírito está repousando, ele está repousando lá no hospital, no seu leito, cercado de amigos e de atenção, nós emitimos a prece. E aí, como eu estava dizendo, na Vila Sapê a gente estava trabalhando isso, uma criança perguntou: mas tio, como é que ele vai escutar a nossa prece? Aí, eu já estava com essa carta na manga já, porque eu já tinha lido uma obra de Emmanuel, que falava exatamente sobre isso. Quando, agora eu fiquei na dúvida se é Emmanuel ou André Luiz. Quando o espírito está repousando nesse hospital espiritual, ao lado do seu leito, tem como se tivesse uma secretária eletrônica, que recebe e registra todas as preces que os seus familiares, seus amigos emitem para aquele espírito. Fica tudo guardadinho ali. Sem dizer que a prece quase que energiza o espírito desencarnado, ajudando nos passos que os amigos, os médicos invisíveis, estão aplicando nele. Ajuda bastante. Inclusive, quando nós fazemos a Comerge, que é o encontro de jovens da Mocidade Espírita durante o Carnaval, que a Mocidade aqui vai também, são 4 dias que passamos. Agora, de uns 15 anos para cá, eu estou mais voltado para o ENEF, o Encontro da Família, mas eu participei muito da Comerge. Hoje a Comerge cresceu tanto. Antigamente era só em alguns pontos, né, do Rio de Janeiro, lá na Marise Barros, no colégio de aplicação, né, aquele colégio normal, né? Instituto de Educação, Instituto de Educação. Já foi no local onde era o prédio da CAPEM, que era o Colégio Professor Eurípides Barçanufo, no Engenho Novo, onde era feito ali os nossos encontros. Foram feitos em vários lugares, só que cresceu tanto, a Mocidade Espírita cresceu tanto, que agora é feito em mais de 25 polos espalhados por todo o Rio de Janeiro. Nesse momento, quando os jovens estão lá dentro, os trabalhadores espíritas estão lá dentro, orando, trabalhando e falando no bem, estudando o Evangelho, é como se um duto invisível se construísse para chegar de todos os polos até o centro da cidade, onde a equipe de Bezerra de Menezes há mais de 30 anos trabalha ali. É no Campo de Santana, onde a equipe de Bezerra
fica acampado como um verdadeiro campo de batalha contra as investidas do mal no período do carnaval, porque eles se aproveitam, né? Pelas brechas que todos nós damos no carnaval. Então eles aproveitam e atacam violentamente. Então Bezerra, com a sua equipe, monta verdadeiro campo. É como se fosse aquelas tendas branquinhas que a gente vê na praia, aquelas tendas brancas, né? Várias tendinhas ali para receber os desencarnados daquele período do carnaval. E como é que eles se fortalecem? Como é que eles se alimentam de energia? Desses dutos que vêm de vários polos da Comerc. Teve uma Comerc que a gente viu isso muito bem. Inclusive foi até o nosso companheiro Divaldo, que estava conosco certa vez, ele mostrou como é que isso funciona. Vários dutos, como se fosse levando água, né? Dutos invisíveis, levando ectoplasma de cada um. E pode somar aos núcleos da Comerc os polos da ENEF, da família espírita. Todo, e na nossa casa, quando também estamos fazendo o culto do lar, ajudando, mentalizando bem, ajudando aquela equipe que está de forma abnegada, trabalhando durante os 4 dias do carnaval para atender desencarnes violentos, suicídios, abortos e coisas que a gente não pode nem comentar aqui. Essa equipe se dedica e precisa da nossa força, da nossa energia, que vem através da prece, de uma simples prece, de uma simples leitura do Evangelho, do culto do lar. 15 minutos, gente. Não podemos tirar 15 minutos para fazer o culto do lar, 20, 15 que seja, para ler o Evangelho com a família. Ah, mas a minha família não quer ler. Leia sozinho. O Chico, que era o Chico, fazia sozinho. O Chico fazia sozinho. Você não vai fazer? E é uma postura de agradecimento, fortalecendo o nosso lar, levando para a nossa casa o que de bom tem na casa espírita também. Essa proteção, esse ambiente, como eu falei no início, de amor, um ambiente leve, só falta a gente levitar aqui dentro, porque o ambiente é propício para isso. Os amigos espirituais estavam aqui horas e horas antes da gente acordar hoje e pensar em vir para cá. Eles já estavam higienizando o ambiente para ir ficar com essa leveza que a gente está sentindo agora. A gente pode fazer isso na nossa casa, gente. Ah, não dá para fazer o culto? Então faz uma prece todo dia. Se puder, ao acordar, como eles recomendam aqui, acordou, faz uma prece, agradece a Deus aquele novo dia, um novo dia de oportunidade, de experiências, porque nós estamos aqui para passar por provas e expiações. Ninguém veio a passeio, ninguém veio brincar, se divertir na terra. Cada um tem o seu objetivo, a sua missão aqui. Alguns passarão por sérias dificuldades, sim, mas nada que através da fé e da nossa oração possa ser suportável, porque se isso realmente acontecesse, aquilo que Jesus falou era uma mentira, era uma falácia. Quando ele diz que ninguém veio à terra passar por dificuldade maior do que pode suportar, o fardo, ninguém carrega um fardo maior que pode suportar. E se a gente está passando por dificuldades, continue orando, porque se a gente fosse ao Chico reclamar, como muita gente ia lá, lastimar, ficar choramingando, ah, minha vida está assim, o Chico respondia assim: minha irmã, podia ser pior. E a pessoa calava, porque sempre podia ser pior, gente. A gente não tem ideia, mas nem passa hoje encarnado, com a bênção do esquecimento, os nossos erros do passado recente ou remoto. Dá para imaginar. Primeiro, porque estamos na Terra, pelas nossas tendências, aquelas mais escondidinhas, que a gente pensa que só eu, e eu, no meu travesseiro, só eu guardo para mim. Aqueles espíritos que estão, aquela nuvem, como diz Kardec, de espíritos que estão à nossa volta, também sabem.
também sabem. Os nossos obsessores, que não é um só, também sabem. E a prece no culto, ou na prece de agradecimento durante o dia, ajuda esses espíritos que nós prejudicamos lá atrás, aos pouquinhos a entender as nossas intenções e nos amar um pouco mais. É difícil. Somente na prática, no dia a dia, mostrando no trabalho, no amor e da caridade, que a gente está se modificando, porque eles não vão cair nessa. Uma precezinha para perdoar? Eu quero ver você fazer. E foi assim que o Divaldo se livrou de grandes obsessores. Quando ele pegava aquela criancinha feia, que ninguém queria para adotar, aquela que foi colocada na beira da calçada, ou entregue de forma anônima na porta da sua casa espírita, aquilo é uma cidade, né? Onde ele mantém lá todos aqueles seus filhos, que ele chama de filho, porque ele registra no nome dele todos os filhos. Muitos daqueles eram filhos ou amados de algum daqueles obsessores que ele prejudicou no passado, lá para trás. E quando eles viram a forma carinhosa com que o Divaldo colocava aquela criança no colo e a beijava, e a prece para ela, dando toda a oportunidade dela crescer na seara de Jesus, ele de joelhos, o obsessor de joelhos, pedia perdão a Divaldo pelas intenções maléficas que ele tinha contra ele. E se tornaram, porque não foi só um caso, não, tem vários, se tornaram verdadeiros trabalhadores abnegados do bem naquela casa, arrependidos. E muitos de nós também, gente. Por que a gente reencarnou na Terra? No Brasil. E muitos de nós frequentamos casas espíritas, porque possivelmente aqui pode ter simpatizantes, não espíritas, simpatizantes que estão querendo entender, querendo estudar, porque a nossa fé é raciocinada. Muitos vão chegar a se dizer: eu sou espírita, mas para isso tem que se envolver com a moral evangélica, no trabalho do bem, no estudo, para poder entender, não só o estudo, porque o trabalho também é importante. Muitas vezes, muitas pessoas dizem: eu frequento várias reuniões, estudo nos grupos de estudo doutrinário, da campanha que a FEB tem, de estudo sistematizado, mas o trabalho, dificilmente você pega uma página de Emmanuel e de André Luiz que esses dois verbos não são conjugados simultaneamente: trabalhar e estudar. Temos que fazer as duas coisas. Aí sim eu posso dizer: poxa, eu sou espírita. Mas talvez alguns ainda estão querendo entrar, querendo acreditar, ainda estão com um pezinho lá fora, outro aqui dentro, mas vai entrar, porque a nossa doutrina é consoladora. Ela prova de forma racional, lógica e com bom senso característico de Kardec que estamos no caminho certo. E a nossa prece tem que ser diferenciada. Não pode ser a prece que desde a época de Jesus, Kardec cita aqui os fariseus, os hipócritas fariseus, os doutores da lei, que conheciam o Velho Testamento de Moisés ao pé da letra. Isso tem em todas as religiões, que fazem preces belíssimas, envolviam multidões, mas é tudo uma casquinha, bem frágil, porque na hora de fazer aquilo que ele fala, não fazia, porque dá trabalho. O trabalho dá trabalho, trabalhar dá trabalho, evangelizar dá trabalho, dá. Dirigir uma casa como essa dá trabalho, dá. E esses, quando vieram, já estavam programados para esse trabalho. Ninguém chega à casa espírita por acaso. Ninguém chega por acaso. E a fé, ela fortalece através da prece esse trabalho que nós mesmos pedimos no plano espiritual. Então, antes da gente reencarnar, no nosso planejamento encarnatório,
fizemos várias preces a Jesus, oramos de joelho, pedindo: Jesus, me dá essa oportunidade de nascer no coração do mundo, na pátria do Evangelho, ser espírita. Me ajude a me tornar uma criatura melhor, a uma criatura que possa entender a dor do meu irmão, que possa colaborar com ele, ajudar no que for necessário, colaborando com os nossos entes queridos, que é o próximo mais próximo, é a nossa família, e é ali que estão as nossas maiores dificuldades, é no contexto familiar, desencarnados que se reencontram pela bênção do esquecimento, ali no núcleo familiar, para poder se amar, uma nova tentativa de amor e de fraternidade entre marido, esposa, filhos, aquele núcleo que tem que se fortalecer, porque se começar errado ali, dá errado lá fora. Então a gente tem que investir na família, e é uma campanha que a FEB faz, que é uma das campanhas permanentes da FEB, o laço estreito da família, da evangelização. É uma campanha permanente da nossa FEB e na nossa antiga USERJ, agora CERJ, trabalhar. E isso começa com o culto no lar, envolvendo, somos faróis sinalizadores, já dizia André Luiz, somos faróis sinalizadores, iluminamos aonde estamos pela nossa postura como espírito e espírita cristão que somos. Temos essa obrigação. É a melhor forma de evangelizar pelo exemplo, não só na casa espírita, porque aqui é fácil ser espírita na casa espírita, mas tem que ser espírita no ambiente de trabalho, no trânsito, na fila do banco e dentro de casa, porque ali todo mundo nos conhece, ali não tem máscaras, ninguém está enganando ninguém. Todo mundo ali sabe quem é o Marcos. E dedos na minha cara aparece. Pô, você fala isso no centro e aqui não faz nada. O que é isso? Todos, os meus filhos me conhecem, a Sônia, minha esposa, me conhece muito bem. E eu procuro, é nessa tentativa, através da doutrina, foi a doutrina que me deu essa oportunidade, porque eu pedi no plano espiritual, comemorando recentemente o mês de Bezerra, eu falei lá na casa de Eurípides que muitos de nós espíritas de hoje fomos aqueles que no passado estávamos ao lado de Kardec, mas não para ajudar ele, para botar o pé na frente para ele tropeçar. E eu era um desses aí. Muitos vêm ter idade, a facilidade do francês, as saudades do interior da França. Muitos desses vieram para cá para tentar ajudar agora, reformular os projetos do passado totalmente errôneos, ajudar Kardec a levantar a bandeira do Evangelho, tanto por isso que não está mais na França. A bandeira do Evangelho já passeou pela Palestina, pela velha Europa, chegou na França e hoje está no Brasil, e só vai ficar se o movimento espírita fizer para que isso continue. Também é outra coisa que eu falo muito nos meus estudos. Doutrina espírita é uma coisa, movimento espírita é outra. Doutrina espírita é fácil, é isso aqui, gente. Pentateuco kardeciano, as obras subsidiárias, seja pelo lápis do Chico, do nosso André Luiz, do nosso Emmanuel. Isso é doutrina espírita simples de ser entendida e praticada, mas o movimento espírita parece que quer perder a bandeira, né? Os milindres, as discussões tolas e bobas que vemos entre os nossos irmãos, dentro da mesma casa. Até quando isso vai? Se a gente não quiser, a bandeira vai para outro lugar. Quem disse que ela está definitivamente aqui no Brasil? Depende da gente. Quando a gente lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, logo no primeiro capítulo a gente vê Jesus com aquela nuvem de espíritos de primeira linha,
passeando sobre o que hoje é o Brasil, e ele aponta o dedo e diz: aqui vai ser a nova Palestina, dando oportunidade a todos nós, todos, sem exceção, espíritos ignorantes, brutalizados com a materialidade, egoístas, vaidosos, intolerantes, que nós somos, porque senão a gente não estava na Terra, né? Vamos combinar, pô. Se a gente fosse um pouquinho melhor do que estava hoje, não estava em outro planeta mais evoluído. Então a nossa descendência, lá de trás das velhas encarnações, dos velhos pensamentos, da vontade de ter o poder, de dominar, de mandar fazer isso e aquilo, veio aos poucos ditando o que somos hoje. O que somos hoje. Por isso, aproveitem a oportunidade que foi atendida por Jesus de colocar em vocês num local onde o seu evangelho foi ressuscitado. Tudo aquilo que nós falamos numa casa espírita, Jesus falava para aqueles que estavam ao seu lado, não só para os apóstolos, para todos aqueles que o cercavam. Jesus falava de reencarnação, pluralidade das existências, dos mundos habitados, a posição dos espíritos no plano espiritual, a hierarquia dos espíritos. Falava sobre tudo isso que a gente estuda hoje na doutrina. Então agradeçam essa oportunidade, não deixe escapar. Quanto tempo mais teremos que reencarnar nesse planeta para entender a máxima da caridade? Quanto tempo? E quantos amigos espirituais já vieram renunciando mundos melhores, que é o caso de Bezerra, renunciando um orbe, um planeta muito mais evoluído que a Terra, para ficar aqui ao nosso lado, enquanto a gente precisasse dele. Quantas vezes teremos que passar por dificuldades que não teríamos mais necessidade? E vamos aprender a ser um pouco mais, um pensamento mais evoluído no que tange a nossa religiosidade, na hora da prece, não pedindo coisas banais, coisas materiais. Vamos pedir coisas ajudando o nosso país, os nossos governantes, que possamos ter um povo com mais educação, com um espírito de amizade, de união. Apesar de todas as dificuldades que o Brasil passa, nós somos muito bem vistos pelos nossos irmãos europeus, porque lá isso não existe. Esse amor, essa vontade de ajudar o próximo, que ainda estamos engateando, já está muito à frente dos nossos irmãozinhos da Europa e da América do Norte. Eles não entendem como nós trabalhamos, ajudando, amparando aqueles que precisam da nossa ajuda. Lá é uma frigidez tremenda, uma distância. Não existe esse amor ligando um espírito ao outro. Vamos aproveitar essas qualidades do povo brasileiro, dessa miscigenação de raças, de ideologias, que não é por acaso também, e vamos trabalhar. E se já estamos na casa espírita, porque nós tivemos a oportunidade de chegar aqui, nos dar a oportunidade também de entender Jesus na sua maneira plena e bela, vamos agradecer numa prece, a prece de agradecimento. Passamos por dificuldades, façamos uma prece, porque ela foi necessária para o nosso desenvolvimento espiritual. Repito, não temos ideia do que fizemos lá atrás, poderia ter sido pior, e por estarmos no caminho do bem, aquela prova, aquela expiação foi atenuada pelas preces e pelos atos de amor que praticamos para com o próximo. Eu já vi muita gente dizendo: eu oro e não acontece nada, eu oro e Deus não me vê aqui. Isso, repito, é egoísmo, porque Ele está vendo e está te amparando, e não existe dor maior do que possamos suportar. A nossa fé é que tem que ser colocada em xeque, é ela que temos que discernir melhor. Temos fé? Então por que a gente reclama contra Deus? Você não tem fé? Gente, o que passou
os primeiros grandes espíritas, os primeiros grandes mártires do cristianismo, nós não temos ideia. Os primeiros cristãos, o que eles sofreram nas arenas romanas, mesmo com aquela fé do tamanho de um grão de mostarda, já era suficiente para eles serem arrebanhados milésimos de segundos, quando os leões iriam devorá-los. Eles não sentiam dor alguma. Milésimos de segundo, quando o leão ia lá na jugular, eles já estavam fora do corpo, recebidos diretamente por Jesus, diretamente por eles. E fé não faltou àquele povo. Fé não faltou. Fé não faltou a espíritos como Eurípides, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, verdadeiros exemplos de abnegação e dedicação ao próximo. E todas as religiões nós podemos tirar figuras magnânimas que conseguiram vencer as suas dificuldades pela fé e pela prece. Vocês não imaginam, quando nós fazemos uma prece, o que acontece ao nosso redor, espiritualmente falando. E dependendo dessa prece, da pureza do sentimento, um facho de luz, como uma poderosa lanterna, da terra para o plano espiritual. E é assim que os espíritos nos localizam, por aquela luminosidade que sai da terra. Todos nós podemos ter essa capacidade. Deixa de lado a vaidade, seja mais humilde e peça ajuda a Deus. Será atendido. Por isso nós vamos terminar o nosso estudo, e eu não poderia deixar de ler essa prosa, verdadeiro poema em versos, do Santo Agostinho, quando ele nos diz a importância da prece, por mais simples que seja. Ele diz assim: avançai, avançai pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida, entre ela, por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma. Se bem que, vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Lindas palavras de Santo Agostinho. E aproveitando o momento que estamos aqui, agradecendo numa prece a tudo que nós recebemos na nossa jornada na terra, por tudo que ainda nos acontecerá, tenhamos fé nos desígnios de Deus, que possamos aproveitar essa nova oportunidade de sermos novos cristãos espíritas, num planeta, numa terra, num país abençoado diretamente por Jesus, terra de Ismael, terra de amor, para reconciliar corações duros como os nossos,
que passamos lá pela velha Palestina, pela Europa medieval, na alta e na baixa Idade Média, nos salões nobres da França, com toda a nossa postura de homens vaidosos e ridículos perante a lei divina. Agradeçamos a Jesus a oportunidade de estarmos na Terra, no planeta Terra, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para que definitivamente possamos entender Jesus e praticar a nossa fé de maneira correta e digna. Que os amigos espirituais dessa casa abençoe a cada um de nós, perdoe a nossa pequenez espiritual, envolva com amor todos os corações que aqui estão encarnados e desencarnados, e que o nosso querido amigo Chico continue amparando a todos nós no seu trabalho abnegado de paz, semeando amor e humildade para com todos nós. Muita paz a todos.